Bom dia, bom dia. Sextou novamente, estamos aqui para mais uma live, a nossa live de sexta-feira. E hoje a gente vai falar sobre rotina e tem um pernilongo. Já começamos com o pernilongo, pessoal, no meu celular. E se eu for bater nele? Peraí. Ai, não consegui. Se eu fosse bater nele, ia... Mas ele foi pra parede. Vamos lá, vou esperar a Thaís entrar pra gente dar início à nossa live de sexta. Falaremos sobre rotina, como que ela pode... tô escolhendo um filtro aqui. Como que ela pode nos ajudar. A Thaís acabou de entrar. Deixa eu escolher um filtro aqui. Mais natural. Ela já tá entrando. Olá, Bom dia, tudo bem? bom dia, tudo e você? Tudo bom. Tava falando aqui que eu já comecei com o pernilongo sentando em cima do meu celular. Esse cantinho aqui que eu fico, ele é cheio dos pernilongos. Agora ele tá ali na parede. Depois eu vou matá-lo. E aí, tudo bem? Sextou, tudo Sextou. jóia. Estamos aqui tudo, de novo para mais uma live. E hoje a gente vai falar Sim, sobre rotina, né? isso aí. Como podemos Vamos ajudar. falar sobre a nossa grande aliada, rotina, né? Sim, Na verdade, eu tenho um grande apreço pela rotina, apesar de muita gente não gostar. Vou mandar aqui chamando as pessoas para virem. eu confesso que, perdão, vou sair dali. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldades com relação à rotina, mas depois que eu coloquei aqui em casa, né, no ano passado, quando começou a pandemia e tudo mais, mudou muita coisa, inclusive o comportamento das crianças, a relação entre elas, entre a gente. Eu acho que realmente ela é uma aliada no nosso dia a dia, principalmente agora, nessa realidade que estamos vivendo, né, com a pandemia e home office para muitas pessoas, né? Então eu entendo Uhum. que se a gente consegue se organizar de alguma forma para manter o ambiente o mais saudável possível, né, facilita muito, porque realmente não é fácil ter as crianças em casa, ter que trabalhar, ter que dar conta da limpeza, da organização, né, como um todo. Então, realmente não é fácil, né? Eu sempre gostei bastante de rotina. Assim, e eu sempre estruturei uma rotina básica para o meu dia, assim, porque me ajuda muito a administrar tudo que eu preciso fazer. E aí, o dia que alguma coisa dá errado e eu não sigo a rotina que eu já programo, gente, nossa, mas assim, eu fico toda confusa. Eu fico. Parece o tempo todo assim, gente, eu tô esquecendo alguma coisa, as coisas não funcionam direito, eu começo a ficar mais irritada. Ansiosa, Então, né? então, assim, eu não tenho uma rotina com horário fixo, não, mas eu tenho uma sequência das coisas que eu preciso fazer. Isso me Uhum. ajuda bastante, porque quando eu vou dormir, eu já dou uma olhada no meu dia seguinte e já sei, ó, amanhã eu preciso acordar mais cedo, que eu quero fazer isso. Aí eu já tenho ali, eu já organizo na minha mente e aí para mim fica muito mais fácil administrar e manter o foco também daquilo que eu preciso fazer. Porque quando eu não tenho uma rotina, e eu acredito que agora na pandemia que a gente está mais dentro de casa, isso ainda ficou mais evidente ainda, parece que eu não faço nada. Sabe, quando você fica o dia inteiro
movimentando e tal, e no final você não fez nada. Você fica Ou então, cansada, mas ou então você começou a fazer uma coisa, começou outra, e foi no fim você fala, nossa, gente, eu passei o dia e não fiz nada. E uhum, tô cansada, uhum, mentalmente e fisicamente. Então, assim, eu tenho um planner, eu tenho um planner todo, eu sempre, aí eu organizo tudo aqui. Até vou mostrar, porque aí aqui, ó, até organizo meus posts, como que eu vou fazer, para não. Meu dia também eu coloco, até coloco ó, atividade física, trabalho, leitura, o horário que eu vou ler. Não o horário, eu não ponho o horário, mas eu ponho que a naquele ordem. dia, Uhum. em algum, né, no fim do dia eu vou ler. Então, isso me ajuda, porque senão fica tudo acumulado, vai virando uma confusão. E quando começou a pandemia, eu senti muito essa necessidade, por conta das incertezas, eu acho que a gente estava, até quando vai isso? Será que acaba logo? Será que quando. Aí eu fiquei muito ansiosa. Muito, porque aí o ritmo de trabalho mudou, tudo começou a mudar e aí eu fiquei muito ansiosa. Aí eu falei, não, eu preciso reorganizar a minha rotina para ter essa previsibilidade e Uhum. essa tranquilidade. E assim, rotina, eu sei que muita gente não gosta, mas todo ser humano precisa dessa rotina para se organizar, até mesmo fisiologicamente, Uhum. né? E as crianças têm ainda mais essa necessidade Sim. de saber o que, que vai acontecer no dia dela, porque isso traz segurança para a criança, traz para nós também, Uhum. né? E a criança estando tranquila, se sentindo segura, o dia é, ele flui melhor, né? Eu vivia muito Essa, isso na escola, né? De assim, de já ter isso organizado e elas já saberem o que estava previsto ali para aquele dia. uhum. Então me dava menos estresse de ter que ficar primeiro tentando encontrar nossa, o que que a gente vai fazer agora, o que que vai fazer agora, não, já está lá organizado, então isso já traz uma tranquilidade para nós adultos, porque Uhum. você já está ali programado. E também não precisava ficar falando com elas toda hora. Gente, agora é isso, vamos lá, não sei o quê. Aí, Uhum. então não precisava, porque aí eu só falava, gente, vamos lá olhar no nosso quadro o que, que é agora que a gente vai fazer, qual que é a próxima atividade. Então, é, apesar da gente achar que é algo chato, nos ajuda muito se a gente faz uma rotina que é funcional, né, Tabata? Exatamente. Porque senão, igual você está falando, né, da questão de não gostar da rotina. Às vezes as pessoas acham que a rotina ela tem que ser tipo das 9 às 10 eu faço isso, das 10 às 11 eu faço aquilo, muito rígida, e aí eu não vou conseguir seguir, eu não sirvo para isso, eu não sou esse tipo de pessoa, né? E eu acho que a gente precisa entender que a flexibilidade ela precisa existir, né? Porque senão os imprevistos estão aí, a gente não tem controle sobre eles. Como que vai ser? Se de repente você for muito rígida, muito certinha com horários, com a organização das tarefas e dos compromissos, aí surgem os imprevistos, como que você vai se sentir numa situação dessa, Uhum. né? Então, acho que quando a gente está aqui propondo e falando sobre rotina, é mais nessa questão de organização dos compromissos, das tarefas, a sequência, como as coisas É. vão acontecer, né? Para ter justamente essa previsibilidade aí que você está falando, né? Para a gente se sentir menos ansioso e a criança também, né? A Uhum. rotina é boa, como você disse, para todos nós, e principalmente para a criança, né? Porque quanto mais segura ela se sentir, mais confortável ela vai ficar, menos ansiosa, né? Então, a rotina, inclusive, quando eu coloquei aqui, ela serviu muito também como limite
de alguma forma, Uhum. né? Porque a gente construiu junto essa rotina. E então eles participaram, eles opinaram, né? Eu fui perguntando para eles o que eles achavam. Então, esse é um ponto importante que quando a É. gente coloca a rotina em funcionamento, né? Que eles participem, porque senão, querendo ou não, vai ser uma imposição. E quando é uma Uhum. imposição, a criança tende a não querer cooperar, né? Não gostamos de ordem e as crianças muito menos, né? Então, se Uhum. a criança consegue participar disso e dar a opinião dela, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir pertencente ali e vai ficar mais fácil, porque daí se ela questionar alguma coisa, que, por exemplo, aqui eles questionam muito a questão da TV, né? E quando eles fazem isso, eu não preciso ficar falando assim, eu já falei 1000 vezes que não vai ter TV agora, e não sei o quê, e não adianta chorar, tá, tá, tá. Não, eu só falo assim, qual é o nosso combinado? Vamos lá na nossa Uhum. rotina, vamos ver qual foi o combinado que nós fizemos. E aí eles entendem. Lógico, todo início, né, Thaís, que a gente implementa alguma coisa, que a gente começa a colocar alguma coisa em prática, tem lá as resistências, não só por parte das crianças, mas por parte da gente Nossa, também, mãe. né? Então Uhum. eles vão protestar, eles vão questionar, e hoje eles já mudaram o discurso, porque eles sabem que a TV está liberada na hora do almoço e depois à noite. Então eles sempre perguntam quando eles querem assistir: Mamãe, já está na hora do almoço? Você já vai fazer o almoço? Porque eles querem assistir. Então a pergunta mudou, o Uhum. pedido mudou, né? Não é só eu quero assistir TV. Agora eles sabem que tem a hora. Então aí eles mudaram Uhum. e ficam me questionando: já tá na hora do almoço? Já pode? Já não sei o quê. Eu falo: não, gente, ainda não. Ou se tiver chegando perto, assim, da hora de eu começar a cozinhar, eu até libero um pouquinho antes, né? Mas eu acho que ajuda muito também nessa questão de limites, facilita muito, porque tá lá, nós combinamos, entendeu? Então não Uhum. preciso ficar impondo, dando ordens, porque foi um combinado. Até porque, como teve a participação deles, né? Deixa eu só colocar para carregar aqui, que senão. Até porque, como teve a participação deles nessa organização, eles entendem também o que é que precisa ser feito, né? Como você não teve que impor, foi combinado, a criança ela entende ali o sentido daquilo, né? O Exatamente. sentido de cooperar com aquilo, por que aquelas atividades precisam ser feitas, Uhum. porque teve esse diálogo, então isso facilita um pouco, e é como você disse, é claro que não é fácil sempre, para nós também não é, né? A gente também questiona as nossas próprias decisões e a nossa própria rotina, a gente também faz esses questionamentos, e eu vejo isso como algo muito saudável, né? Uhum. A gente pode, às vezes, repensar sim, porque às vezes a gente planejou de uma maneira na nossa cabeça e organizou ali aquela sequência, mas na prática pode funcionar por um tempo e depois parar de funcionar, porque teve, né, alguma mudança ali no dia a dia, porque a gente percebeu que daquela forma, naquela ordem, naquela sequência, não está fazendo sentido. E do mesmo jeito que é para nós, que a gente pensa e revê e reorganiza, para a criança também. Por exemplo, eu sempre colocava leitura à noite na minha rotina. Só que assim, chega à noite, eu já estou cansada, eu passei o dia todo no computador, então eu já, né, já não estou mais com a cabeça para ler e tal. Aí eu mudei, eu falei, não, isso não está funcionando, porque todo dia, a hora que chegava à noite, que para mim a leitura era prazerosa, eu falava, ai, hoje eu não vou mexer com isso, estou cansada. E aí eu falei, não, isso não está funcionando desse jeito. Uhum. Aí eu troquei, agora eu acordo, né? E tomo um café e leio nesse momento, logo que eu acordo. Uhum.
que aí eu já estou descansada. Então, do mesmo jeito que a gente precisa fazer esses ajustes, é natural e é saudável que as crianças questionem, porque às vezes para elas não está dando certo também, Uhum, exatamente. né? A Amanda escreveu aqui, né? Rotina faz bem em todo momento da vida, aprender na infância é essencial. Também acho. A infância, né, é a base de tudo. Então, se a criança já cresce, né, nesse ambiente de rotina, sabendo o que é importante para ela, as prioridades, eu acho que faz muita diferença, né? E falando de prioridades, eu acho que a gente precisa saber quais são as nossas justamente para a gente incluir essas prioridades na nossa rotina, né? Então, vamos Exato. pensar no nosso dia a dia hoje, né? Que a gente está vivendo esse momento de pandemia e tudo mais, com muitos pais trabalhando em casa. Eu tenho um tipo de trabalho que eu não posso estar com as crianças, né? Por sigilo, por silêncio, enfim, né? Uhum. Como eu atender com as crianças aqui, mas vira e mexe, eu estou precisando fazer algum conteúdo ou estudando para uma live, igual teve a nossa semana aqui, né, do início do despertar, enfim. Então, nesses momentos, eles acabam estando aqui. Então, a gente precisa se priorizar nesses momentos, inclusive com o nosso autocuidado, né? Igual você falou aí no seu planner, que você coloca o horário da sua atividade física. Eu acho que isso é importantíssimo, porque quando a gente monta essa rotina, na verdade não é só para a criança, é para nós também, né? Tem que ser a Uhum. rotina que encaixa as nossas atividades, os nossos compromissos com os compromissos da criança, com as atividades da criança. Então, unir as duas rotinas para que seja funcional para todo mundo, né? Então, para a criança fica muito confuso ver os pais dentro de casa e não poder dar atenção para elas como elas gostariam, né? Então, por mais que a gente explique, que a gente converse, que a gente está trabalhando e tudo mais, acaba que a criança fica confusa com essa, né? Tipo assim, mas você está aí no computador, por que você não pode brincar comigo, né? Então, Uhum. eu acho que antes de qualquer coisa, sempre conversar, lógico, e estabelecer momentos em que você consiga estar ali um pouquinho com a criança, porque a gente recarrega ela, né, com atenção, com amor. A gente também se recarrega, sai um pouquinho do trabalho ali, né, toma uma água, se espreguiça um pouco, se movimenta, tem esse tempo de qualidade com elas e aí a gente consegue voltar e ter mais alguns minutos ali, né, com tranquilidade, porque o tanque dela já está abastecido, já está mais tranquila, então a gente consegue focar novamente naquilo que a gente precisa fazer. Então a gente não pode se esquecer nessa rotina também, porque como a gente está sempre falando aqui, nós somos exemplo, nós somos referência, e assim, se a gente não se cuida, não se olha, nós vamos perder a paciência muito mais fácil, né? Uhum. Então, olhando Com para esse certeza. contexto todo, quando a gente está falando aqui de rotina, é conciliar os nossos afazeres com a rotina das crianças, né? Uhum. E aí eu sei que tem É, aula e online também. escolher, e também escolher, né, Tabata, ali o que, que são as nossas prioridades para o dia. Que às vezes a gente enche o nosso dia de tarefas, de Uhum, coisas para fazer, que muitas vezes a gente nem. São coisas. É uma rotina que não é possível, porque a rotina boa é aquela rotina que funciona. Não adianta eu colocar lá 7 tarefas no meu dia, se eu sei que não é possível eu fazer, o que, que vai acontecer? Eu vou só ficar mais estressada, ansiosa, querendo fazer, e aí ou eu vou fazer tudo de qualquer jeito, ou então vai me dar irritação, ansiedade, porque eu não vou conseguir fazer aquilo tudo. Para vou me criança é a frustrar, né? mesma coisa. Para criança é a mesma coisa. A gente não precisa encher o dia da criança de tarefa. Ela não precisa estar
com o dia todo preenchido, Uhum. né? Um tempo de brincar livre e um tempo até de não fazer nada é muito importante, Exato. né? É Uhum. muito importante. E não, a gente quer preencher o dia todo. O Uhum. nosso e o das crianças. Quer que, assim, para a gente estar sempre produzindo, produzindo, produzindo algo, Uhum. né? E aí, se a gente não reserva um tempo para cuidar do nosso corpo, da nossa cabeça, é, reenergizar, né? Fazer coisas importantes para a gente também de autocuidado. E muita gente fala assim: ai, gente, mas eu não tenho tempo para isso, não. Tenho 3 crianças, estou em home office. E aí é o que nós estamos falando, eleger as prioridades, né? E a gente falou isso no mini curso, você tem que ser uma prioridade. Uhum. Porque se você não tem energia, se você não está bem, você não vai conseguir lidar com seus filhos de uma maneira respeitosa, Uhum. Até porque você né? não está se respeitando, né? Exatamente. E é respeito mútuo, né? É a gente se olhar e olhar para a criança. Não adianta também só querer ser respeitoso com a criança e se violentar, no Uhum. sentido de não se cuidar, de não descansar, de não parar nenhum minuto, de não é normal ficar sempre cansada, exausta, morta. Uhum. Não, isso não é normal, né? A gente tem que repensar isso. Qual é essa necessidade e essa cobrança que a gente tem de estar produzindo e lavando louça e faxinando e cuidando da criança e atendendo o trabalho o tempo todo também? A gente tem que compreender os nossos limites, Uhum. A gente né? sempre fala muito de escolher as batalhas, né, Thaís? É, Uhum, eu gosto muito desse termo e eu funciona até como um mantra para mim, sabe? Eu vou escolher a batalha que eu vou enfrentar hoje. Porque uhum, eu acho que a gente sempre cai, querendo ou não, naquela romantização da maternidade e até nas cobranças que ela traz, do tipo, eu tenho que dar conta de tudo, a maternidade é linda, meus filhos são prioridade na minha vida, e a gente vai se confundindo muito em vários pontos, né? Com tantas coisas que a gente lê, com tantas coisas que a gente ouve, com tantas cobranças que a gente se faz, com tantas cobranças que a gente recebe. Então a gente vai se confundindo muito e ficando perdida nisso tudo, né? Então acho que uhum, sim, eu, né, tendo filhos, eu penso que, lógico, meus filhos serão sempre prioridade na minha vida, no sentido de que se eu tenho uma coisa no trabalho, mas eles precisam muito de mim em algum sentido, é óbvio que eu vou olhar para eles, mas uhum, nesse sentido da gente se cuidar é extremamente importante. Então, assim, nós temos que ser, antes dos nossos filhos, nossa própria prioridade, né? Então, uhum, montar essa rotina de acordo com as coisas que a gente tem para fazer, porque querendo ou não, nós que vamos conduzir aí o dia a dia das crianças. Então, uhum, precisa de alguma forma estar de acordo com os nossos compromissos, né? Para a gente poder, uhum, inclusive, dar conta das crianças, desse tempo de qualidade, né? De estar com eles em algum momento. E então a gente precisa olhar para nós antes até de olhar para uhum. eles, né? E aí pensando É, pode falar, desculpa. e assim, lembrando que a criança ela precisa dessa ordem no dia, e ordem no sentido, eu estou dizendo, de organização mesmo, não é de imposição, é da ordem de organização. Ela precisa disso no dia. E quando a gente percebe a criança mais tranquila e preenchida, ela vai demandar menos. E Hum, isso quer dizer que o adulto vai conseguir ter também um tempo ali para fazer o que ele precisa, ou até mesmo para descansar, porque a criança está organizada, ela está preenchida e aí ela vai demandar menos, hum, né? Inclusive, a rotina para a criança é na questão do sono também é importante. Se a criança não tem isso organizado e cada dia ela dorme num horário, é,
Se ela não dorme o suficiente, não dorme bem, ela vai ficar irritada e estressada no dia, né? Compromete o aprendizado dela, porque ela não vai ter disposição, vai alterar a concentração. E aí o que que acontece? Vai demandar mais. Uhum. Você vai ter que estar mais em cima, toda hora ela vai estar chorando ali porque está incomodada e vai ter que estar lá, né, acolhendo, dando um apoio para que ela consiga lidar com aquilo. Então, assim, muitas vezes o estresse do dia com a criança, ele vem exatamente dessa falta de rotina. Então, assim, quando algumas mães me procuram e nos meus atendimentos também, a primeira coisa, quando elas começam a falar dos problemas, geralmente, assim, até hoje todas que eu atendi, o problema assim, não era só essa questão, mas começava pela falta de rotina. Uhum. Que a gente nem Começava percebe, por né? isso. E assim, geralmente era assim, eu vou determinando, agora é hora de você fazer isso. E é só que assim, a maioria falava, só que aí eu tenho que falar 1000 vezes, aí eu tenho que brigar, aí é aquele estresse, não sei o quê. E às vezes não tinha uma rotina com a criança e também não tinha uma rotina básica própria. Uhum. Então ficava igual eu te falei, ficava assim, fazendo tudo e nada ao mesmo tempo. Tipo, deu na Aí telha, chegava vamos no fim fazer do isso dia, agora, né? Aí chegava no fim do dia e uma coisa que eu ouvia muito, chega no fim do dia, parece que a gente não fez nada. Eles não fizeram a tarefa que precisava, eu não consegui fazer isso, aí tarde da noite eu tô lá sofrendo com eles para fazer a tarefa e estressando e gritando porque tem aula online e alguns têm idade que precisa apresentar a tarefa ali, né? Então, aí a primeira coisa que eu falava vamos assim, sentar, organizar uma rotina. Vocês têm esse hábito? Não. Aí fala, rotina é chata, tem uma resistência, ou então fala, eu já organizei algumas vezes, mas não consegui colocar em prática, porque o próprio adulto larga a mão, né? Não, É, não dá sequência, acha, rotina é muito chata, é muito difícil. E pode ser muito difícil mesmo se a gente não pensa com carinho nela. uhum, Se a exatamente. A gente quer gente só só faz ficar livre das tarefas, Uhum. né? E você falou uma coisa super importante, né, que eu vejo acontecer muito e às vezes até comigo, é essa questão que a gente fala das crianças não cumprirem os combinados, né, não cumprir a rotina, mas assim, você cumpre, né? A gente cobra da criança, mas às vezes a gente mesmo não cumpre, passa por cima, e a gente cai em descrédito. Uhum. Lógico, existem momentos para tudo, né? Vamos sempre reforçar que ninguém está falando de perfeição, né? Às vezes Não. a gente não cumprir, por exemplo, assim, às vezes eu não consigo seguir à risca esse negócio da TV, principalmente em momentos que eu tô mais com trabalho mais acumulado. Então, no nosso mini curso, que às vezes eu tinha que olhar alguma coisa e tal, eu acabava cedendo e deixando eles um pouquinho mais na TV para eu poder fazer alguma coisa. Mas eu sempre conversava com eles antes, explicava por que que isso estava acontecendo e eu me policiava para não fazer isso por muito tempo para Uhum. não deixá-los muito também na TV, entendeu? Então acho que é ir Uhum. equilibrando isso e igual a gente está falando, sendo flexível. Mas ser É. flexível é diferente de ser permissivo e de De não ceder o cumprir. tempo todo, né? Aí Exatamente. porque assim, a rotina, eu vejo a rotina como algo para nos guiar, nos direcionar, mas ela não precisa ser engessada, ela não é para engessar os nossos dias, porque imprevistos acontecem, né? Tem um dia que a gente está mais sobrecarregado de trabalho e aí precisa
alterar alguma coisa. Então, essas coisas acontecem. A rotina ela é para nos dar um norte e nos tranquilizar, mas ela não é para ser engessada no sentido de nos estressar, porque senão a gente acaba não fazendo mesmo, Uhum. E nem né? A fazem gente cumprir aquilo acaba. que nós mesmo programamos, né? Então, e aí por isso que é importante, né, Tabata, isso que a gente falou, de não encher o dia de tarefas, Uhum. né? É igual regras, na hora de colocar as regras para as crianças, quanto não encher de regras também, porque senão depois a gente nem lembra de qual regra a gente combinou. É tanta coisa, é tanto combinado, é tanta tarefa que eu coloquei ali que no fim das contas a gente acaba cedendo, sendo permissivo, porque você se propôs a tanta coisa e nós não somos máquina, nós somos seres humanos. Então, a rotina ela pode ser boa se a gente olha para ela como algo para nos ajudar, como aliada mesmo, e Uhum. não como algo que vai ser nosso patrão, Uhum. né? Ali com o chicote na mão, vamos lá, agora é hora disso, tem que cumprir, tem que fazer, porque a nossa autocobrança já é muito grande. Uhum. Exato. Então, a gente não precisa pegar a rotina como algo que vai nos escravizar. É Uhum. pelo contrário, é para nos nortear, para nos ajudar. Se Uhum. ela estiver nos engessando, nos estressando, nos escravizando, tá errado. Aí é hora de sentar e rever. Uhum. Rever a rotina das crianças e rever também a nossa. Uhum. Porque não é esse o objetivo. E muita gente confunde. Por isso que muita gente fala: ah, rotina é chato demais, é muito cansativo. Porque tem esse olhar, né, de que é algo ali, à risca. Eu tenho de 7 às 8 eu vou fazer isso, de 8 às 9 é aquilo, de 10 às 11 não sei o que. E ninguém vive assim. Num quartel, né? É, Não tem como, né? E ainda mais trabalhando em casa, eu acho que querendo ou não, a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Então, se a gente também não aproveita de alguma forma dessa liberdade, né, não faz sentido. E eu entendo até uhum, que as empresas estão também um pouco mais flexíveis nesse sentido, né, de saber que muitos pais estão com as crianças em casa, né? As escolas voltam, depois param, depois voltam de novo. Então, realmente não tá um dia a dia tranquilo, um dia a dia fácil, né? Então, se a gente complica é. mais ainda esse dia a dia, Senhor da glória, né? Até porque a gente não sabe até quando Até vai. quando, né? Então, a É. gente precisa pensar nessa rotina realmente como uma forma de nos ajudar, de tornar esse dia a dia mais leve. E aí eu vou até falar por mim, né? Porque que eu comecei a, a colocar a rotina em prática aqui em casa, né? Foi no ano passado, depois que, sei lá, acho que passou uns 2 meses da pandemia, que a gente, né? Que no começo acho que todo mundo pensava, ah, logo, logo passa, né? Enfim, e não estamos até hoje, Deus sabe até quando, né? Eu falei, meu Deus, não tá dando, né? Porque elas nunca me incomodou as crianças ficarem na TV, até porque elas não ficavam muito, que tinha a rotina delas já ali acontecendo, né? Mas com a pandemia eles queriam ficar só na televisão e eu percebi que eles ficavam muito irritados, que eles ficavam entediados. Eu também estava ficando irritada. A escola mandava uma atividade por dia, eu não estava fazendo. Então aquilo lá foi me sufocando. Eu falei, meu Deus, para com isso. Eu também querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo e não fazendo nada disso aí que você está falando, me sentindo improdutiva, me sentindo péssima, né? Como Uhum. profissional, como mãe, enfim, falei, não, parou. Sentei, conversei com eles, né? Quem vai para a escola, acho que isso já é mais fácil, como você citou, porque a escola já tem essa organização através da rotina, senta na roda, explica o que vai É. acontecer. Então,
os meus já tinham essa noção. Então, eu comecei a conversa por aí. Falei, olha, lá na escola vocês não têm a rotina de como tudo acontece. A gente vai começar a ter isso aqui em casa. O que que vocês acham? Ah, legal, não sei o que e tal. Então, vamos construir junto? Como que isso pode ser feito? Aí, no início, eu até tinha feito num papel. E eu fui colando e escrevendo. Só que aí depois eu vi que isso não era funcional, pelo que você também já trouxe aqui, que não, às vezes a ordem que a gente coloca, quando a gente vai pôr em prática, não é a melhor para as crianças. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que Uhum. descolar, vou ter que apagar, ficou ruim. Aí eu fiz um varalzinho, que tá até nos meus destaques lá, né? Imprimi figuras do Google, plastifiquei para ficar mais durável, digamos assim, né? Uhum. E aí eu fiz um varalzinho. E aí funcionou super bem, porque se a gente precisar, a gente só troca a ordem e beleza, né? E aí eles vão lá, eles consultam. Então eu fui colocando a ordem dos acontecimentos e perguntando para eles, né? Falei, quando a gente de manhã, qual é a primeira coisa que a gente faz, né? Colocando as figuras assim disponíveis para eles. Ah, a gente acorda. Então, seguindo essa dinâmica, eu fui colocando eles para participar disso. E aí coloquei lá e até hoje tá. Esses dias até tava sem, porque ficava descolando. E aí agora eu coloquei um negócio de pressão, assim, sabe? Que gruda na parede e amarrei. Aí eu Uhum. ficou melhor. E Mas aqui, o Arthur tinha quantos anos? Tinha dois? tinha 2,5. Tinha dois. Então, é só para falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente fica pensando que criança, quando ela está nessa idade, tem só 2 anos, não vai conseguir. E a gente, assim, eu tive meus alunos, eu peguei já a maior parte das turminhas que eu tive entrava com 2 anos e terminava com 3 anos e pouco e a gente se engana com as crianças, Uhum. né? A É gente só a desdenha da gente capacidade deles, né? todo dia, porque aí falar, mas ele é tão novinho e tal, não vai. Por isso que eu tô perguntando a idade que o Arthur tinha. Uhum. E funciona, né? Tranquilo. Uhum. Funciona, gente. É claro que tem que falar, tem que reforçar, mas depois que internaliza, funciona, principalmente quando é com imagem, porque ele identifica pela imagem, né? Não Sim, sabe ler, sim. mas identifica pela imagem e já sabe o que que tem que fazer. Eu Uhum. também fazia rotina assim, imprimia, plastificava e aí eu ia pregando com fita na parede, porque cada dia lá, né, na escola altera as Uhum. atividades. Então, a gente ia fazendo assim e eles mesmos com o tempo, eles já tinham internalizado, aí eles já sabem o que que a gente faz quando chega e depois. E Uhum. aí, depois da aula de educação física, o que que tem? Eles mesmos já iam lá, eu ia na roda perguntando e cada um ia colando. Uhum. Então, a gente se engana com a criança, ela gosta muito disso. Uhum. Ela gosta de ter rotina, né? Para ela não é sacrificante, desde que ela entenda assim, o sentido daquelas tarefas no dia dela, que ela seja ouvida. Na escola a gente tem menos oportunidade de ouvir nesse sentido, porque existe um cronograma a seguir, Uhum. Sim. né? Então não é em casa que vocês podem sentar juntos e negociar. Uhum. E isso é importante de fazer em casa, né? Uhum. Como você contou que fez com as crianças. Uhum. E a gente se engana de achar que a criança, ele é muito novo, ele não vai conseguir fazer isso. Ou então pensar assim, mas minha filha é muito difícil, não vai aceitar. É nossa resistência, né? Quando É, você fala isso, ai, que rotina é muito chato e a criança não gosta, a gente está colocando a nossa interpretação que a gente tem da rotina. Então a gente joga para a uhum, criança, ela não gosta, que coisa chata. Não, a criança precisa, inclusive. é, Né, dessa uhum. previsibilidade, dessa sequência de acontecimentos, porque até perguntando, né, por que que as crianças assistem 1.000 vezes o mesmo desenho? Porque elas gostam dessa Porque elas previsibilidade.
previsibilidade, né? De Elas saber o que que vai sabem, acontecer. sabe até as falas, elas se sentem É. seguras, mas também ao mesmo tempo, cada vez que elas veem o desenho, elas descobrem uma coisa nova Uhum, ou internalizam ainda mais aquilo que está acontecendo no desenho, né? Então, por isso que é importante prestar atenção, né? Só aproveitando os desenhos que a gente uhum, coloca, né? Porque a criança vai focar muito naquilo, aquilo vai ficar forte uhum. para ela. Então, quanto mais educativo for, tiver uma mensagem positiva, melhor vai ser, né? Então, E sim, assim, funciona até super você dessa falando um forma. pouco, você falando aí dos desenhos, das telas e falando da sua rotina aí com as crianças com as telas, eu quero até aproveitar para falar aqui que, assim, eu sei que a gente sabe que agora na pandemia as telas estão sendo grandes redes de apoio também. Uhum, E a gente precisa também entender, não ser tão radical com isso, uhum, de deixar a criança na tela e ficar se culpando, né? Há alguns momentos que vai ser necessário, porque você precisa fazer outras coisas e realmente ajuda muito. uhum, Mas então, faça uma rotina, coloque a sua rotina, pegue a sua rotina e olhe para a rotina das crianças, e aí dentro disso programe esses tempos de tela. uhum, Né? Coloque um limite, porque também não dá para a criança realmente passar uma tarde inteira assistindo, uhum. né? Mas organize a sua rotina também de acordo com as delas e aí faça como eu acho muito saudável a forma como você faz, de ter ali períodos do dia que elas sabem que podem assistir durante, não sei, 1 hora, 2 horas, eu não sei quanto que você estabeleceu, e isso cada família tendo ali o conhecimento do que as telas causam, cada família vai adequar para a sua realidade, mas tendo esse cuidado e essa consciência, porque faz mal, gente, faz mal. Então, não deixem o dia todo. Né? A criança pode ter o tempo de tela e o tempo de brincar, o tempo de não fazer nada, o tempo de sentar lá perto de você e fingir que está trabalhando também, né? Não faz de conta dela. Então, a gente pode e deve pensar nessas outras alternativas, mas também não ficar se culpando por usar a tela como rede de apoio, desde que seja consciente. Principalmente quando não se tem uma rede de apoio de verdade, né? Com quem contar. Então, acaba que É. ainda mais as telas sendo esse apoio verdadeiro mesmo. E outra, né, gente? A gente não pode negar que é algo que a criança gosta, né? Então, é Uhum. importante considerar assim, na minha opinião, né? Tem gente que acaba que tira total, geral, o contato da criança com as telas, né? E eu não vejo muito por esse lado. Eu acho que é uma questão que a criança gosta e que ela vê a gente também, né? Porque Uhum. nós estamos no celular ou nós estamos assistindo a televisão e por que que ela não pode, né? Se é algo que ela gosta. Então é só tentar fazer isso de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, né, que ela também fique contente. Então, eu acho que nesse ponto não tem nada de ruim, né? E aí, eu acho que o principal disso tudo, dessa questão de rotina, é chamar a criança, então, para participar, sempre conversar com ela sobre o que que vai acontecer, como é que vai ser, né? E você falou dessa questão de sono, né? Eu acho que tem coisas que não são negociáveis na questão da rotina, que são pontos voltados para alimentação, higiene, né, e sono. Eu acho que essas questões Uhum. não são muito negociáveis no sentido assim, É. tem que acontecer e ponto Uhum. final, né? Aí vai de cada família o momento que isso é mais apropriado, né? Então, acho que ter uma rotina de sono, principalmente da noite, é fundamental. Que eu também já conversei e atendi pessoas que reclamaram muito que as crianças não dormiam, ou que demoravam, ou que resistiam para dormir.
né? Eu não sou consultora do sono nem nada disso, mas eu sempre tive uma rotina com os meus desde a maternidade, porque eu li muito sobre essa questão do sono, né? Porque fiquei Uhum. preocupada, que eu sei que quando a gente se torna mãe, a privação do sono é uma das principais coisas que acontecem na nossa vida. E não dormir é algo que deixa as pessoas bastante irritadas, prejudicam memória, prejudica a produtividade, prejudica tudo, paciência, enfim, né? Então, desde a maternidade eu já cheguei com eles em casa tendo uma rotina, né, certinha do sono, no sentido assim, não de hora. Eu não me apego à hora especificamente, né? Eu me apego ao momento, tá? Então tá chegando perto da hora de dormir, então como que vai ser? Né? É banho, é janta, e aí já vai apagando a luz, ou é ao contrário. Aqui, às vezes, não tem muito, na verdade, essa questão, é sempre banho, janta e vai dormir. Não, às vezes a gente troca, primeiro janta, depois Uhum. toma banho, enfim. Mas é sempre mais ou menos isso, entendeu? Então eles Uhum. sabem que tá chegando a hora de dormir. E assim, eu deixo eles assistirem um pouquinho de TV também antes de dormir, o que muitos dizem que não é legal, e eu até entendo isso na questão da luminosidade que tem, que afeta, né, e tudo mais, agita, dependendo do desenho também. Mas com eles eu não sinto que isso prejudica tanto, porque eles conseguem dormir Uhum. tranquilamente. Então eu deixo eles assistirem um pouquinho, aí quando eu vejo que tá chegando a hora ali 9, que é o horário que eles estão dormindo agora na pandemia. Antes eles dormiam até mais cedo por conta da escola, né? Que cansa mais. Mas agora que é lá em torno das 9, eu vejo que tá chegando, eu já vou avisando, porque acho que isso também é respeitoso. Falo, olha, daqui a pouco a mamãe vai desligar porque está chegando a hora de dormir. E às vezes eles retrucam, às vezes eles vão lá, eles mesmos desligam a televisão e vão para a cama. Então a gente já estabeleceu essa rotina, então eles já estão acostumados a fazer isso. Então Uhum. flui e eles não resistem para dormir, né? Então é todo um trabalho que a gente tem que fazer e manter através da constância que a gente também sempre fala, né, Thaís? É. A constância, ela ela, né, assim, a gente só torna um hábito na vida da gente, só constrói hábitos sendo consistentes, constantes naquilo, né? E a rotina para a criança, ela vai se tornar um hábito a partir da nossa consistência. Se Uhum. não tiver, se cada dia fizer de um jeito, aí não vai ter rotina, né? A criança não vai saber o que vai acontecer. Ela E vai ficar aí perdida, né? vai ficar perdida e a chance de ter estresse é muito maior, né? De Uhum. ter conflito, da criança ficar, do adulto se sentir mais desafiado, vai ser muito maior. E aí é cada família pensar numa rotina e naquilo que é adequado e que funciona para cada um, né? Uhum. Eu sei de gente que não usa telas, outras pessoas já são tranquilos com isso, precisam disso, é necessário, algo, né? Igual você falou, tem gente que a criança se agita, no seu caso já ajuda, então a gente é que tem que avaliar o que que funciona, não é vocês, a Thaís e a Tabata falaram que tem que ser assim, assim. Não, o que a gente está falando é, para cada família vai funcionar de uma forma, Tem a mas rotina, mas do seu tenham jeito, rotina. né? Uhum. Sim, usem como aliado de vocês e tenham rotina, porque faz toda a diferença. E a Uhum. gente está falando com conhecimento de causa, na prática. Exato. Isso faz a diferença para a gente e para a criança. Então, envolva, como a Tabata já falou, envolva a criança na criação dessa rotina dela. Tente organizar também os seus compromissos, olhando para a rotina de cada um, para que não seja, né, algo que fique impossível, Uhum. porque aí tem que pensar para ir encaixando as coisas para funcionar para todo mundo, porque o objetivo é que
tenha uma harmonia geral, uma leveza geral no dia a dia para todo mundo. Não adianta a rotina da criança estar ali organizada e fluindo super bem se você precisa ficar se descabelando para as coisas darem certo, Uhum. né? Não é para dar certo só para a criança, é para fluir para todo mundo, para o bem-estar comum da casa, Uhum. né? Da família. Então, é pensar Inclusive, em todos esses aspectos. inclusive, se coloque mais uma vez nessa rotina, né? A Thaís até comentou, às vezes a gente reclama que não dá tempo de fazer um exercício ou de fazer uma leitura, aquilo que for importante para você, né? Assim, é... muitas coisas vai exigir esforço da nossa parte, né? As Uhum, mudanças exigem esforço da nossa parte, sair um pouquinho da zona de conforto. Então, por exemplo, se é importante para você fazer exercício físico, se isso vai te trazer mais energia, vai te trazer uma sensação de bem-estar, estética, enfim, tente organizar o seu dia, o dia com a sua criança, para você colocar essa rotina. Então, por exemplo, assim, de noite é impossível para mim fazer atividade física, porque geralmente eu estou atendendo e depois que eu atendo, eu preciso estar com eles, né? E a academia não está funcionando e tal, então eu não vou andar sozinha na rua. Então eu prefiro acordar mais cedo, né? Antes deles, para eu poder sair. E quando eu voltar, às vezes eles ainda até estão dormindo, ou eles podem até estar uhum. acordados, mas eu já fiz essa parte e aí eu percebo que o meu dia até rende mais, né? Hoje eu não consegui ir, mas para mim funciona assim, né? Então Uhum. cada um vai percebendo como funciona melhor para si. Mas se eu falar para vocês, amo acordar 6 horas da manhã e sair andar num friozinho que tá agora, não amo, mas é importante para mim. Então eu preciso manter a constância para isso se tornar um hábito na minha vida, né? E aí eu Uhum. me considero nessa rotina também, né? E só para Lembrando, né, Tabata, que a gente só consegue formar um hábito, gente, construir um hábito na nossa vida. A gente falou aqui mais cedo que as crianças elas vão cooperar com a rotina quando elas entendem o motivo disso. E para a gente também, a construção de hábitos e e para a nossa rotina funcionar, também a gente, nós adultos, precisamos entender a importância, o sentido daquilo no nosso dia e querer fazer, querer construir esse hábito e não eu tenho que. Uhum. Porque se eu falo eu tenho que acordar cedo para caminhar, eu tenho que construir uma rotina com os meus filhos, eu tenho que. Aí é Isso outra não vai história. funcionar. Você vai fazer uns dias e não vai conseguir que isso se torne um hábito. O hábito ele só é construído quando a gente quer. Eu quero acordar cedo para caminhar porque é importante para mim. Eu quero construir uma rotina com os meus filhos porque eu quero Tem que o um dia flua bem, propósito. eu quero ter tranquilidade, isso para mim é importante, para as crianças também, então eu quero fazer isso. Só Uhum. assim que a gente consegue qualquer mudança na nossa vida, Uhum. né, Tabata? Sim. E só para finalizar aí, Thaís, que meu computador acabou a bateria, não sei nem que horas são. Mas Faltam 5 minutinhos. só para dizer também que uma coisa que eu percebi que melhorou muito com eles, depois que eu coloquei essa rotina, que eu tirei eles da televisão, é, é que na nossa rotina tem as horas que é voltadas para o brincar livre, para eles Uhum, brincarem, né? Eles passaram a brincar mais, inclusive sozinhos, sem me solicitar tanto, sabe? Porque também quando a gente monta essa rotina, a gente se coloca disponível para eles em alguns momentos. Então, quando a gente está uhum. mais próxima deles, mais disponível, que a gente já falou, né? Eles ficam mais felizes, eles estão com a gente, então eles sentem que a nossa atenção está voltada para eles. Então, isso nos aproxima, isso gera conexão. Então, já é um ponto positivo. Para que eles, depois disso, façam o que eles quiserem, entendeu? E brinquem sozinhos. Então, eu percebi que eles
os dois, né? Tô falando dos meus filhos. Eles começaram a se relacionar melhor e começaram a inventar mais brincadeiras e a me solicitar menos, porque aquele momento era deles, para eles estarem fazendo o que eles quiserem. Tem hora que o Arthur tá brincando sozinho na sala de brinquedos e o Léo tá aqui na sala, enfim, é com eles, entendeu? Então acho que esse é um ponto bem legal. Porque muitos pais também falam, ai, meu filho não brinca sozinho nunca, ele tá sempre me chamando, ele me quer sempre junto. A criança é um ser social, ela precisa, né, que a gente esteja com ela na maioria das horas, dos Do momentos. tempo. Então, é algo que a gente também vai ensinando a criança, né? Que tudo Uhum. bem ela brincar sozinha, que tá legal. E é importante para ela isso, né? Inclusive, estou até atendendo um casal, que olha só que engraçado, porque geralmente é a mãe, mas o pai se sente muito incomodado quando vê o filho brincando sozinho. E a mãe reclama, porque ela fala assim: ele não pode ver o menino lá brincando A sozinho, criança. que ele que já quer ir, já vai, já atrapalha, já, entendeu? E eu não. Quando só tá eu e ele, eu consigo fazer as minhas coisas, ele tá lá brincando, vira e mexe, eu dou lá uma olhadinha, converso, mas eu sigo fazendo as minhas coisas, e quando o pai tá junto, nossa, é um sufocamento, e depois o pai mesmo se sente assim, nossa, não tenho tempo para nada. Que ele ficou de férias, ele Aham. falou, não aproveitei minhas férias. Daí ela falou, mas lógico, você ficou em cima o tempo inteiro da criança, como que você vai aproveitar, entendeu? Então, acho que é algo nosso que a gente também tem que nos policiar. Olhar, né? Porque isso aí também, esse pai precisa olhar para essa necessidade dele também de estar ali sempre presente, E né? não é Tem da algo criança, aí é nele. dele. Não, é dele. Uhum. Ela até contou que eles foram para a praia uma vez e a criança estava brincando ali. Já fazia até uns 5 minutos, assim, 10 minutos que a criança estava brincando. Aí ele olhou para a esposa contando, né? Tadinho, eu vou lá com ele, que judiação. As palavras, né? Tipo assim, ele tá sofrendo, eu tenho que ir ali. Aí ela virou para ele e falou: Mas viu, ele tá chorando? Você tá vendo ele com uma cara triste? Não. Então, ele tá curtindo, entendeu? O momento dele ali com a areia e tal. Então, acho que isso é um ponto legal pra gente. É a criança interior desse pai que tá ali, né? Uhum. Eu queria ter, talvez eu queria ter tido atenção, eu brinquei muito sozinho e eu queria um adulto ali para brincar comigo. Ou então deixa eu colocar essa minha criança aqui para brincar também. Eu não brinquei antes, agora eu quero brincar, né? Bem isso. É, Então, acho que a ajudou a gente, bastante nesse sentido a rotina. uhum, e assim, eu sou super a favor da rotina, eu falo sempre disso. Eu uso a rotina a meu favor no meu dia a dia. E com a pandemia, me ajudou muito, inclusive nas questões de ficar ansioso, ficar irritado, ficar estressado, controlar a necessidade de produtividade que a gente tem. Nossa, eu não posso ficar sem fazer nada nunca. Eu tenho que estar sempre ocupada, eu tenho que estar sempre fazendo. Então, me ajudou a pensar também no meu propósito, nos meus objetivos. Até porque, Então, eu né, acho. Thaís, tá ocupado é diferente de ser produtivo, né? Tem Uhum, uma grande é. diferença nisso. Então, é o que eu falei. Às vezes, sem rotina, eu ficava ocupado o dia todo e no final do dia não tinha feito nada. Uhum. Então, eu só me cansei de ficar me movimentando e fazendo uma coisa aqui, ali, e no final eu falava, nossa, mas não fiz nada Uhum. direito, não concluí, não, né? Então, eu acho que essa a gente pode mudar o nosso olhar sobre a rotina, né? Uhum. Entender que é algo bom quando ela é flexível, quando todo mundo da família participa na construção dela, quando a gente olha para o bem-estar de todo mundo e quando a gente olha para o equilíbrio, né, Tabata? Sim. Flexibilidade, equilíbrio. Uhum. Então, a rotina ela pode ser positiva e pode ser nossa aliada se a gente tem esse olhar, Uhum. né?
E aí hoje até estava conversando com eles, né? Que eu vou fazer um calendário com eles agora, porque eles estavam querendo comer doce todos os dias, né? Não são bobos nem nada. E aí eu comentei com eles que a gente vai dividir os dias para poder comer doce, porque doce não é saudável, e blá blá blá. Então, eu coloquei para eles que a gente vai comer doce aos finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo, tá tudo bem, né? A gente pode comer uma coisinha diferente, acho que é importante, né? Também não dá para, né, fechar os olhos e falar, não, não vai comer. Eu, né, mais uma vez, acho que não funciona assim. Só que aí eles ficam, mamãe, hoje é dia de comer doce? Já chegou sexta-feira? Então, eles ainda é um pouco abstrato, principalmente pro Arthur, É. isso, né? Eles até sabem, eu falo, hoje é segunda, amanhã é o quê? Eles até sabem, né, falar e tal, mas ainda Uhum. é muito abstrato. Então, eu vou fazer com eles hoje um calendário aí dos dias e tal, até para abordar também outras Pra- questões de e essa números. questão visual, ela ajuda muito a criança, né? A Uhum, criança precisa desse visual para ir construindo ali, né? sim. Para ir internalizando, entendendo até a ordem dos dias. Então, é importante. Por isso também que é importante a gente colocar lá na rotina, se ela não sabe ler os desenhos, para ela entender a sequência, né? A criança, ela é muito visual, isso é muito importante para A ela. gente ir adequando as idades, né? Isso, exatamente. Bom, eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A Uhum. gente, a Tuê tá falando aqui, cheguei atrasada, mas deu para pegar um pedacinho. Vocês são maravilhosas, abrem nossos olhos. Que bom, Tuê. Obrigada. Essa live vai ficar gravada, né? E aí depois, se você quiser ver desde o início, e é só, né, quando você tiver com tempo, dá uma olhada que ela vai ficar gravada no IGTV da Tabata. Uhum. Obrigada pela sua participação sempre. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Se tiverem dúvidas depois, deixem lá nos comentários ou nos chamem por direct. Uhum. E Porque bom fim de semana, né? Para sim, todos, bom descanso. Obrigada, aproveitem. Tabata. Obrigada, Thaís. Até a Obrigada. Um próxima. beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau, pessoal. Lembrando que hoje é o último dia para se inscreverem no workshop Despertando a Consciência e Verdade. também, né, para adquirir o combo lá com desconto, que é o workshop mais o nosso curso de educação positiva. Uhum. Então, se vocês quiserem participar, vai no nosso link da bio e se inscrevam, porque termina hoje. Tá Uhum. bom? Um beijão e Beijo. ótimo fim de semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.